Mateus capítulo 25, vamos ler a partir do verso 1. Mateus capítulo 25, verso 1 diz o seguinte: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Só até aí, curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar para iniciar essa pregação. Senhor, por sua graça e abundante misericórdia, mais uma vez nós te louvamos por poder estar na tua casa e poder louvar o teu santo nome. Pedimos que o Senhor, pelo teu Espírito, fale conosco nessa noite. Senhor, nós não somos suficientes para interpretar esse texto, para dar clareza a esse texto. Nem somos suficientes ou especiais para trazer esse texto com o poder e autoridade que lhes são necessárias. Mas que o teu Espírito, mais uma vez, pelo poder que é em ti, porque o Senhor ama a sua igreja e conduz a sua igreja, porque o Senhor é o cabeça da igreja e traz as instruções corretas para dirigi-la nos teus caminhos. Fala conosco, abre os corações que aqui estão. Não deixe, meus irmãos, endurecerem seus corações ao ouvirem a tua voz, mas que o Senhor fale com clareza, com poder e autoridade, e transforme cada coração aqui. Nos faça atentos, meu Deus, para esses dias. As circunstâncias que estão à nossa volta nos mostram cada vez mais que esse dia está cada vez mais perto. Os sinais estão cada vez mais evidentes e cada vez mais claros. E nós, como nunca, precisamos estar preparados para o grande dia, o culminar de todo o tempo, o cumprimento final da sua promessa, que é o dia da sua volta, o dia que nós poderemos estar para todo sempre nos céus. Esperamos com temor e reverência por esse dia. Por isso, pelo teu Espírito, prepara cada um de nós, a tua igreja, para encontrar com o noivo Cristo. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós lemos aqui, no capítulo 25, uma parábola de Jesus, conhecida como a parábola das 10 virgens. Essa é uma parábola muito famosa e ela está dentro de um contexto onde Jesus está falando sobre o final dos tempos. As parábolas sempre foram maneiras que Jesus encontrou para transmitir inúmeros dos seus ensinamentos e a sua doutrina para o seu povo, tanto para os seus discípulos, quanto para a multidão que o acompanhava. As parábolas foram uma forma mais simples de Jesus transmitir os seus ensinos. As parábolas de Jesus geralmente estão relacionadas a algo que acontecia no cotidiano dos seus ouvintes. Muitas parábolas Jesus trata de relação comercial, de relação de trabalho. Muitas parábolas Jesus trata de agricultura, que era um meio deles se sustentarem na época. E essa parábola trata de casamento, que é algo cotidiano para eles também, até para nós. Apesar que aqui é um casamento de costumes judaicos, então ele tem alguns aspectos que diferenciam
do que nós entendemos como um casamento. Mas quando você fala casamento, todos entendem o que é casamento. Quando você fala trabalho, todos entendem o que é trabalho. E assim que Jesus procurava transmitir os seus ensinos com clareza. Por isso que ele usou as parábolas. As parábolas de Jesus, quando você estuda elas, você percebe que elas foram meios que Jesus utilizou para salvar alguns e condenar a outros. Porque existiam alguns que não entendiam as parábolas de Jesus e era o próprio propósito de Jesus que eles não entendessem essas parábolas. Porque naquele momento Jesus queria a condenação daqueles que estavam ouvindo. Em alguns momentos ele quer a salvação. Isso está muito claro quando você estuda os evangelhos. Então aqui nessa parábola, está em Mateus capítulo 25. Para você entender o que Jesus está falando aqui, é importante nós voltarmos a alguns capítulos para você entender o que ele está falando, por que ele está falando aqui. Sempre a Bíblia não pode ser lida de forma separada, autônoma. Por isso que as maiores heresias que nós temos hoje em dia, os maiores erros doutrinários acontecem quando alguém pega um versículo, tira ele do seu contexto e aplica ele da forma como ele quer. A Bíblia não pode ser interpretada assim. Todo versículo da Bíblia tem um contexto, tem um porquê dele estar ali. E não é diferente em relação ao capítulo 25 de Mateus. O discurso de Jesus não começa aqui. A palavra, o texto que nós lemos do versículo 1 do Mateus 25 começa com então. Ninguém começa um discurso com então. Então é uma palavra que vem geralmente no meio de um discurso, ou numa conclusão de alguma coisa que está sendo dita anteriormente. Então, portanto, ninguém começa portanto, iniciando o discurso. Então, óbvio que o discurso de Jesus não começa em Mateus 25. O discurso de Jesus começa lá em Mateus capítulo 24, no verso 3. Jesus vai começar falando no verso 3, e ele vai parar somente no verso 46 do capítulo 25. Então, de Mateus capítulo 24, do verso 3 até o capítulo 25, verso 46, Jesus começa dizendo então ali e vai terminar no capítulo 46 de Mateus 25. Esse é o discurso de Jesus. Então, para você entender Mateus 25, do 1 ao 13, você tem que entender o que ele está começando a dizer lá no discurso dele, que começa no verso 3 do 24. No Mateus capítulo 24, do verso 3 até o verso 14, Jesus está falando do princípio das dores, que são os períodos que antecederiam a volta de Cristo, final dos tempos. Jesus aqui, ele vai começar então no versículo 3 e terminar, como eu disse, no 46 do capítulo 25. Esse discurso ele vai falar sobre o final dos tempos. Ele começa falando do final dos tempos no Mateus 24, 3 e vai terminar nesse discurso em Mateus 25, 46. Então, do verso 3 ao verso 14 do Mateus 24, é o princípio das dores. As questões que aconteceriam antes da volta de Cristo. Do Mateus capítulo 24, dos versos 15 ao verso 28, Jesus vai falar da grande tribulação, momento de intensa perseguição, que também envolveria a vinda dele. Mateus capítulo 24, dos versos 29 ao 31, Jesus vai falar sobre a vinda dele, como vai ser a vinda do Filho do Homem. Do Mateus capítulo 24, do verso 32 até o Mateus capítulo 25 ao verso 30, Jesus vai contar 4 parábolas, uma atrás da outra, falando sobre como os cristãos devem se preparar para a vinda de Cristo. Então, nós estudaremos uma dessas 4 parábolas que Jesus está ensinando sobre se preparar para a vinda de Cristo. Quando eu falo vinda de Cristo, eu acredito que todos vocês entendam o que é a vinda de Cristo. Agora, Jesus, pela certeza do momento que a vinda vai acontecer, ele vai nos preparar para essa vinda. Será que você, após ler esse discurso de Jesus, entende que você está preparado para a vinda? O objetivo hoje do sermão nessa noite é falar que a volta de Cristo exige vigilância. Que você precisa estar atento, certo, cuidadoso,
e cauteloso com cada um dos seus passos, porque a volta de Cristo não vai ser um momento qualquer, e vai pegar muitos de surpresa, como nós veremos aqui. E Jesus vai encerrar esse discurso em Mateus 25, do 31 ao 46, quando Jesus vai falar aqui, no final, do julgamento final, da separação das ovelhas dos bodes. E a prova de que ele encerra esse discurso no Mateus 25, 46, é que em Mateus 26, 1, ele diz o seguinte: tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, pronto. Ele mostra no 26 que ele acabou os ensinamentos ali, e ele vai começar outra coisa depois. Então, o tema central que envolve essas 4 parábolas que eu te disse, é a preparação da vinda do Filho do Homem. E essa preparação envolve uma série de comportamentos descritos nessas 4 parábolas que eu te disse. Parábola de Mateus 24, do 32 ao 44, que é a parábola da figueira. A parábola de Mateus 24, do 45 ao 51, que é a parábola dos 2 servos. Do 25, do 1 ao 13, que é a parábola das 10 virgens. E do 25, do 14 ao 30, que é a parábola dos 10 talentos. Quando você estuda essas 4 parábolas, por que eu te dou todos esses dados? Para você durante a semana mastigar isso, para você durante a semana meditar nisso. Quando nós estudamos essas 4 parábolas sobre a preparação da vinda de Jesus, tem algo que fica claro em todas elas. A vinda de Jesus é imprevisível. Entenda isso. A vinda de Jesus é imprevisível. O que significa a vinda de Jesus ser imprevisível? Vai pegar cada um de nós de surpresa. Entenda isso. Ninguém vai adivinhar o dia da vinda de Cristo. A Bíblia diz que a vinda dele é imprevisível. Ou seja, eu e cada um de vocês que está sentado nessas cadeiras, e os que estão me ouvindo pela internet, não vão estar esperando por esse dia. O que te deve dar um profundo temor. Por quê? As pessoas hoje, dentro do cristianismo, trabalham da seguinte forma. Muitos, os que não são verdadeiros cristãos, ou têm uma falsa ideia do que é ser um cristão, ou que acham que são cristãos, mas não foram ainda transformados. Eles pensam assim: eu ainda posso continuar levando esse pecado. Jesus ainda está longe de voltar, ele vai voltar talvez daqui uns 10, 20 anos. Ou outros ainda sentam na cadeira da igreja e sabem que precisam transformar de vida. Já ouviram vários sermões, já tiveram vários aconselhamentos, já tiveram várias exortações, já leram livros, já leram a palavra, de diversas formas, de diversas maneiras, foram alertados pelo Espírito Santo que precisam de transformação, precisam de mudança de vida, mas estão acomodados numa falsa segurança chamada: Jesus não vai voltar agora. Eu não preciso estar pronto. Ele vai demorar ainda. A Bíblia fala que tem que acontecer algumas coisas aí para ele voltar. E muitos vão terminar condenados exatamente por pensarem dessa maneira. O que essas 4 parábolas mostram? A parábola da exortação, a vigilância da figueira, a figueira fala sobre a parábola da figueira, fala também sobre a imprevisibilidade da vinda de Jesus. O verso 36 da parábola da figueira diz: daquele dia e hora, ninguém sabe. A parábola dos 2 servos, que é do Mateus 24, do 45 ao 51, fala que é exigido mais do que vigilância para o dia da volta de Cristo. Pelo contrário, é necessário cumprir as responsabilidades que o Mestre nos deu. A parábola das 10 virgens nos ensina a necessidade de preparar para a vinda de Cristo diante da demora que vai ocorrer. E a parábola dos 10 talentos, de Mateus 25, do 14 ao 30, ensina que durante a espera, os servos devem manifestar o seu cuidado na espera de Jesus, não só em se preparar para essa vinda, mas também em continuarem desempenhando as responsabilidades que Jesus entregou a cada um deles.
E a parábola dos talentos também ensina que nós devemos estar mais maduros, ser mais fiéis a Cristo quando Ele voltar, do que no início da nossa conversão. A parábola dos 10 talentos diz então que na volta de Cristo, nós temos que estar melhores na fé do que quando nós iniciamos a nossa jornada cristã. Vamos então aqui começar o estudo dessa parábola. Mateus então, capítulo 25, verso 1 diz: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. O reino dos céus então será semelhante. Para ensinar então algo sobre o reino, Jesus então vai propor uma parábola. A parábola então fala de 10 virgens. Presta atenção nos detalhes para você entender o que Jesus está querendo dizer com essa parábola. O texto não apresenta detalhes de quem seriam essas 10 virgens. A parábola aqui, ela fala de um casamento. As virgens saindo para encontrar com o noivo. Noivo diz respeito a um casamento. As virgens aqui seriam uma espécie de damas de honra do noivo, no costume judaico. No judaísmo antigo, a noiva, ela fica, provavelmente, pelo que a história diz e pelo que os comentaristas dizem, a noiva fica à espera do noivo na sua casa. A noiva então ficava esperando o noivo na sua casa e para o momento onde seria realizado o casamento. Haveria então uma procissão do noivo. O noivo sai nas ruas com essas virgens, com lâmpadas, com tochas, iluminando essa jornada do noivo até a entrada da casa da noiva, onde aconteceria o grande momento, a festa, o casamento. Todos então estão à espera do noivo, porque ele representa o ápice do momento, a realização do momento. E o texto diz, as 10 virgens tomando as suas lâmpadas. As virgens então estavam esperando o noivo, e quando ele passasse, elas iriam com as suas lâmpadas. O texto aqui provavelmente diga respeito a tochas. Tocha, que você já viu na antiguidade, um pedaço de madeira envolvido com um pano, que era envolvido em óleo, e acendia o fogo e saía com essas tochas, para acompanhar o noivo até a casa da noiva. Esperava-se que todos os que participavam da procissão até a casa da noiva carregassem a sua própria tocha. Então quem fosse participar da festa, geralmente eram os convidados especiais do noivo e da noiva, como os convidados de um casamento, ou eu colocaria algo até mais íntimo, aqueles que são convidados para a festa do casamento, que eles fazem parte geralmente da família do noivo e da noiva, são pessoas muito importantes para o noivo e para a noiva. E se esperava então que quando o noivo passasse, cada participante dessa festa tivesse a sua tocha e acompanhasse o noivo até a casa da noiva, onde ia ser realizado o casamento. Quem não tivesse tocha, significava que seria um arruaceiro, algum aproveitador que estava querendo entrar nessa festa sem ser convidado. Alguns bandidos, inclusive, se aproveitavam dessa ocasião. Mas o texto diz que as 10 virgens saíram para encontrar-se com o noivo. Presta bastante atenção nisso. 10 virgens são 10 pessoas com a mesma característica. A Bíblia não fala 5 casadas e 5 solteiras, não. Ela fala 10 virgens. Por que 10 virgens? É a mesma classe de pessoas. E aqui eu vou falar que as 10 virgens são 10 cristãos. Que até agora o texto não diferenciou eles. Nós sabemos só que são 10 cristãos. 10 cristãos. E eles saem, então, essas 10 virgens têm o mesmo objetivo. Esses 10 cristãos, então, têm o mesmo objetivo. Esperar para nós, os 10 cristãos, esperar a vinda de Jesus. Para as 10 virgens aqui, esperar o noivo passar para ir até a casa da noiva e poder participar do casamento. Assim, a parábola parece indicar que nós temos aqui, essas virgens são, 5 delas vão ser os cristãos verdadeiros, e 5 delas vão ser cristãos falsos. E é interessante porque, como eu disse, são 10 virgens, são os 10 cristãos. São pessoas com a mesma característica. Mas nós vamos ver no texto
que existe uma característica que diferencia os dois. E eu já aplico adiante aqui. As prudentes vão ser os cristãos verdadeiros, que estão preparados para a vinda de Jesus. E as imprudentes e as nécias, como o texto diz, vão ser os cristãos falsos. Agora, detalhe, eu não estou falando aqui de pessoas que não participam da igreja. Cristão falso é aquele que está na igreja. E talvez seja até batizado. Levante a mão no louvor. Às vezes até participa da ceia. Mas o seu coração não foi transformado. Mas peraí, pastor, como que nós vamos diferenciar então esse falso cristão desse cristão verdadeiro? Há um dia que isso vai acontecer. Quando Cristo voltar, muitas pessoas vão ter enganado os pastores das igrejas, os discipuladores das igrejas, mas elas nunca enganaram o Mestre Jesus. Jesus não olha para você da maneira como você está me olhando, com a sua roupa, se você tem dinheiro ou não, qual a cor da tua pele, qual a sua condição, se é casado ou solteiro. Jesus não olha para isso. Jesus olha para dentro do coração. E dentro do povo de Deus se distingue sempre o joio do trigo. Joio e trigo, você sabia que joio e trigo é praticamente a mesma coisa? Eles têm as mesmas características. Fonte de água doce, fonte de água amarga, como que você sabe? Só quando você toma. Cristão verdadeiro e cristão falso. Muitos, só há um dia que vai diferenciar. Quando Cristo voltar, ele busca o que foi regenerado, que nasceu de novo, que teve o seu coração transformado. E aquele que estava aqui, com uma falsa ideia de ser salvo, com uma falsa ideia de ser cristão, nesse dia ele fica para trás. A parábola, então, quer dizer isso. E ela diz que elas iam encontrar-se com o noivo. Várias vezes na Bíblia, Jesus, ele é tratado como noivo. Você vai ver isso em João 3, 27 ao 30, em Mateus 9, 15, em Marcos 2, 19 ao 20. Nos evangelhos, várias vezes, Jesus é tratado como noivo. Então, noivo aqui significa Jesus, e as 10 virgens são esses 10 cristãos. A parábola, então, quer nos ensinar que assim como as virgens deviam estar preparadas para encontrar com o noivo, assim também todos os que falam que são cristãos, que professam Jesus como Senhor e Salvador, devem estar preparados para o dia da sua vinda, quando nós iremos encontrá-lo. Continuando a parábola, verso 2 diz: 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. A importância aqui, então, não está nos números. Número 10. Ele é dividido em 5 para um lado e 5 para o outro. Pelo contrário, Jesus chama a atenção aqui para a atitude dessas virgens. As parábolas, em sua maioria, elas não estão ligadas a números, mas elas procuram ensinar uma lição moral. A partir de um todo, a partir de uma história que está sendo contada. Então nós temos aqui 5 nécias. A palavra aqui no original, que seria melhor para você entender o que é nécio. O que é nécio? Nécio significa tolo, ímpio, incrédulo. Então aqui está querendo dizer alguém que está na igreja, mas que de fato não acredita em Jesus. Ah, mas como assim, pastor? Está na igreja e não acredita em Jesus? Quando uma pessoa está na igreja, deixa eu te mostrar um conceito de fé que talvez você não tenha aprendido até hoje. O fato de você estar na igreja e dizer que é cristão não significa que você acredita em Jesus. Acredita em Jesus quem de fato se submete a Jesus. Quem de fato conforma seu casamento a Jesus. Conforma seus filhos a Jesus. Conforma seu trabalho a Jesus. Quando uma pessoa vem na igreja e conduz a sua empresa da maneira como ela quer, quebrando o princípio, sonega imposto, faz o que ela quer, dirige a empresa do jeito que ela quer, essa pessoa não acredita em Jesus. Porque se ela acreditar em Jesus, ela sabe que aquilo é pecado e aquilo vai tirá-la do céu. Então ela não tem fé em Jesus de verdade. Ou aquela pessoa que é casada e vive na prática do adultério. Talvez até a volta de Jesus ninguém vai saber que ela adultera. Ela consegue fazer muito bem, às escondidas. Mas qual é o fato? Essa pessoa estava na igreja, vivia aqui com a sua esposa, andava, todo mundo falava, nossa, que casamento maravilhoso, mas tinha uma vida dupla. Mas ninguém sabia dessa vida.
ela era batizada, tomava a ceia na igreja, estava aqui. Todos consideravam um cristão verdadeiro. Estava aí, todo mundo olhava, nossa, que casamento bonito. Mas o marido adulterava. Aí eu te pergunto, esse marido acredita em Jesus? É óbvio que não. Se ele acreditasse em Jesus, ele não faria, ele não cometeria o adultério. Ele se arrependeria. Quando ele quer levar uma vida dupla, esconder o pecado, ele esconde o pecado, tenta esconder o pecado de Jesus e dos homens. Ele está mostrando que ele não tem fé de verdade. Fé, a palavra fé no grego significa fidelidade. Fidelidade é ser fiel a Deus, ser fiel a Jesus. Então é um conceito muito errado de fé. Eu já vi muita pessoa, quantas pessoas que eu não encontrei no decorrer da fé, discipulando. E elas na prática do pecado, mas eu tenho fé. Mas peraí, você tem fé e está vivendo dessa maneira? Que fé que é essa? A fé verdadeira me afasta do pecado. A fé verdadeira me leva a ser fiel a Cristo. Não me leva a levar uma vida leviana do jeito que eu quero. Quando eu levo a vida do jeito que eu quero, eu não tenho fé. Ainda que eu diga para os outros que eu sou cristão, ainda que eu venha na igreja, ainda que eu sente nessas cadeiras, ainda que eu levante as mãos, ainda que eu seja batizado. Fé verdadeira significa vida verdadeira diante de Deus. Entenda isso, e é o que a parábola vai nos mostrar. E inclusive é interessante aqui que a mesma palavra que é designada aqui para a palavra das nécias aqui, é usada por Jesus no final do Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, 26. Quando ele descreve o homem que edificou a sua casa sobre a areia. E lá Jesus fala que ele é insensato porque ele edificou a casa sobre a areia. Jesus encerra o Sermão do Monte contando aquela história. O homem que edificou sobre a casa sobre a rocha e o homem que edificou sobre a areia. O homem que edificou sobre a areia, Jesus usa a palavra insensato, está traduzido no português como insensato. É a mesma palavra que Jesus usa aqui para descrever a nécia. Ou seja, é alguém que não pratica a palavra de Deus. O insensato que edifica a casa sobre a areia é alguém que não edifica sobre o fundamento, sobre a rocha, que a Bíblia trata como Cristo. E o interessante é que prudente aqui, a palavra prudente, traduzida como prudente, no original significa sábio. Significa prudente mesmo, ou sábio. E também a mesma palavra usada por Jesus para descrever o homem prudente que edificou a casa sobre a rocha, no final do Sermão do Monte. E lá Jesus está querendo dizer o seguinte, ó, eu acabei de terminar o Sermão do Monte. Quem for aqui insensato, vai esquecer das minhas palavras e levar a vida do jeito que quer. Quem for aqui sensato, prudente, pelo contrário, vai firmar a sua vida sobre a rocha, ou seja, sobre as minhas palavras, sobre o Sermão do Monte. E assim, podem vir tempestades que essa vida vai permanecer intacta. É isso que Jesus quer dizer. Agora, por que aqui? Umas são chamadas de nécias ou imprudentes, e outras são chamadas de prudentes. Qual a atitude que elas cometeram para receber essas qualificações? 5 são então prudentes, e 5 são nécias. O texto vai nos esclarecer. Vamos agora para o verso 3 e verso 4. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Agora nós vamos começar a entender o que Jesus está querendo dizer com nécia ou imprudente e com prudente. Qual que é a diferença entre imprudente e a prudente? Entre o cristão falso prudente e o cristão falso, o imprudente, e o cristão verdadeiro, o cristão prudente. O azeite demonstra que as virgens imprudentes estavam despreparadas para a demora do noivo. Caso o noivo, no caso Jesus, demorasse, certamente as lâmpadas delas iriam apagar. Deixa eu tentar te mostrar mais claramente isso aqui. A lâmpada ali era como se fosse um pedaço de madeira, um pedaço de pau, envolvido com um pano. E para manter aceso, o que eles faziam? Eles pegavam uma botija e colocavam azeite ou óleo e mergulhava aquele pano dentro do óleo e acendia com fogo. E aquele óleo, então, ajudava a manter aquele pano pegando fogo e não consumir toda a tocha. Então, aqui o que aconteceu? A prudente, o que ela fez? Ela falou assim, mas peraí, e se o noivo não voltar na hora que eu estou esperando? O que eu vou fazer?
eu vou me preparar. Então, além de ter o óleo na tocha, ela tinha uma botija de reserva. Porque se o noivo demorasse, ela mergulhava na tocha de novo e mantinha acesa, para ela não perder o casamento. A coisa mais importante da vida dela é esse casamento. Ela não quer perder esse casamento por nada na vida dela. Agora, qual que é o problema aqui? As imprudentes, as nécias, elas não tinham essa botija de reserva. Elas se baseavam na concepção delas. Ou seja, o noivo vai vir daqui 5 minutos. Ou o noivo vai vir daqui a algum tempo. É o falso cristão que tem uma ideia da seguinte forma: eu não preciso vencer esse pecado agora. Eu não preciso consertar minha vida. Jesus vai demorar ainda para voltar. E como ele vai demorar para voltar, eu vou ter tempo demais ainda para consertar minha vida. É aquele que pensa assim: eu não estou conseguindo arrumar uma esposa aqui dentro da igreja. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá fora. Sabe o que eu vou fazer? Lá eu arrumo alguém. Jesus vai demorar para voltar. Depois eu volto para a igreja. E está tudo certo. Quantos que não usam essa mesma desculpa para inúmeros pecados, que eu não preciso descrevê-los? Que colocam assim: lá na frente, quando Jesus voltar, eu conserto a minha vida. Eu vou curtir um pouquinho. Alguns que estão andando em cima do muro, que não sabem se estão na igreja ou se estão no mundo, pensam assim: mas eu posso levar minha vida assim. O pastor não sabe, ninguém na igreja sabe. E Jesus sabe, mas ele vai demorar ainda para voltar. Até lá, até ele voltar, quando as coisas piorar, eu mudo minha vida. Você já não foi pego pensando assim? Quando piorar, eu dou um jeito na minha vida. Se estourar uma guerra mundial, eu volto para a igreja. Quantos que eu não vi na minha vida terem esse tipo de pensamento? As prudentes, então, elas tinham mais azeite, porque elas sabiam que o noivo poderia demorar. E caso isso ocorresse, elas estariam prontas para esse fato. E as suas lâmpadas não se apagariam. Lâmpadas Sim. Verso 5 agora. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. E tardando o noivo, olha que interessante. Como eu disse, a parábola dos 10 talentos está dentro de uma cadeia de parábolas que falam sobre a preparação da vinda de Jesus. Mateus 24, 44, a parábola da figueira, fala que o noivo ali vai voltar a hora em que não cuidais. Vocês não vão estar cuidando para essa hora. Ele vai voltar. Mateus 24, 48 ao 50, a parábola dos dois servos, fala que se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe. Verso 50. E na parábola também dos talentos, em Mateus 25, 19, diz: depois de muito tempo, voltou o Senhor. O que isso significa? As 4 parábolas tratam claramente na demora do noivo. A demora do noivo é um fato certo na Bíblia. O que Jesus, com 4 parábolas falando para nós, sobre uma hora que você não sabe, uma hora que você não cuida, numa hora que você não espera, e depois de muito tempo, o que Jesus está querendo dizer para nós? Eu vou voltar num tempo que você não espera. Na concepção humana, Jesus vai voltar depois de muito tempo. Num tempo que você não espera, num tempo que você não sabe. Em todas elas, em todas essas parábolas, mostra a demora do servo, a demora do noivo, ou a demora do servo, para voltar. E o interessante é que essa demora em todas as parábolas é um fato que demonstra sempre a queda de muitas pessoas. A parábola que Jesus está querendo dizer é o seguinte: vocês precisam estar preparados para a minha vinda. Eu vou demorar. E a minha demora vai fazer com que muitos se afastem do caminho. Que muitos abandonem o caminho. Que muitos não estejam até o fim nesse caminho. E o interessante é também, e tardando o noivo,
foram todas tomadas de sono e adormeceram. Olha que interessante. Tanto as prudentes como as imprudentes foram tomadas de sono e adormeceram. Eis um fato que vai acontecer com todas. Parece talvez indicar aqui um momento de fraqueza, ou um cansaço pela jornada, ou um certo relapso quanto à volta de Cristo. O sono vai acontecer durante o caminho. E a parábola mostra que o sono vai pegar a todos. Tanto quem é prudente, quanto quem é imprudente, vai ser pego pelo sono. O fato das 10 virgens terem cochilado e dormindo, não é uma culpa em si, pois tanto as prudentes quanto as imprudentes fizeram a mesma coisa. Durante o atraso e a demora de Cristo, a vida deve continuar. E nós não podemos, e muitas vezes nós não vamos conseguir viver em alerta constante em relação à volta. Jesus vai voltar amanhã, não. Mas a diferença é se elas já estavam preparadas para a convocação, ou se haviam deixado a preparação para o último minuto, quando seria tarde demais. O que é isso aqui? A diferença aqui, se o noivo demorar, é se eu sou um cristão de verdade. Todos os dias eu estou preparado para viver uma vida com Cristo. Independente se ele vai voltar daqui 10, daqui 20, daqui 50 anos, talvez nenhum de vocês aqui esteja vivo. Ou só as crianças que vão estar vivas. Mas se você tem a sua vida preparada, independente se Jesus voltar em qualquer momento, ou se você morrer, você está pronto para encontrar seu Senhor. A morte não te pega de surpresa, a vinda de Cristo não te pega de surpresa, porque você é um cristão verdadeiro. Você leva a sua vida diária diante de Cristo, preparado para encontrá-lo. Então a vinda de Jesus para você não é um fator que muda a sua vida, no que diz respeito à vida cotidiana com Cristo, porque você sempre está vigilante diante de Deus. Olha que interessante, versos 6 e 7. Mas à meia-noite ouviu-se o grito: eis o noivo, saiu ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Eis o noivo, um momento tão esperado, de repente ocorre. O noivo aparece. Saiu ao seu encontro, ou seja, vão ao encontro do noivo, vão até ele. Então se levantaram todas aquelas virgens. Todas as virgens esperam para estar juntas com o noivo. Todas aparentemente alegres e com grande expectativa para encontrar o noivo. E preparam as suas lâmpadas. Todas então preparam as suas lâmpadas. Ambos os grupos, tanto as imprudentes quanto as prudentes, esperam estar juntos com o noivo. Olha que interessante. Os falsos cristãos dentro da igreja também esperam Jesus voltar. Qual que é a diferença aqui? O falso cristão não está preparado nem para a demora de Cristo e nem para a vinda repentina. A vinda vai pegar ele de surpresa e vai ser tarde demais. O verdadeiro cristão, ele está preparado para encontrar Jesus a qualquer momento, em qualquer circunstância. A vida dele não depende se ele tem dinheiro ou se ele não tem, se ele está triste ou se ele está alegre, se ele está casado, se ele está solteiro, se ele está trabalhando no emprego que ele gostaria ou se ele está insatisfeito com o seu emprego. A vida dele não depende dessas coisas. Ele é fiel ao seu Senhor independente das circunstâncias. Ele luta contra o pecado em todas as ocasiões. Ele não está esperando uma ocasião, uma tragédia acontecer para lutar contra o pecado. Ele não está esperando uma tragédia acontecer para se livrar do seu pecado que há anos o tem prendido e o tem impedido de avançar espiritualmente, o tem impedido de amadurecer. E o interessante é, todos estão esperando. Sabe o que significa? O joio dentro da igreja, o falso cristão dentro da igreja, também espera pela vinda de Jesus. Só que qual que é o maior problema do falso cristão? Ele tem uma falsa ideia de salvação. Ele acha que ele é salvo, mas ele não é. Quando ele olha para as suas obras, ele tem uma falsa impressão. Ele não julga a vida dele pela Bíblia. Ele julga a vida dele segundo os argumentos de Satanás. Como são os argumentos de Satanás? Vocês lembram aqui da pregação sobre a tentação de Cristo? O que Satanás faz? Ele distorce a Escritura para torná-la mais agradável, mais comestível,
para ela tornar para que ela possa de forma mais fácil se encaixar na sua vida. É o que ele faz. E o falso aqui, que espera pela vinda de Cristo, ele pensa assim, agora você vai entender. É o jeitinho brasileiro. Eu tenho esses pecados aqui, pastor, mas sabe o que acontece? Eu sei que quando Jesus voltar, ele vai ter misericórdia de mim. Eu vou para o céu independente, eu sei disso. Deus é misericordioso. Você já viu aquelas pessoas que abusam da graça? Que usam do amor de Deus como justificativa para o seu pecado? Que usam da misericórdia de Deus para continuar levando uma vida contrária à palavra de Deus? São essas virgens aqui. Ó. Não tiveram seu coração verdadeiramente transformado. Não nasceu de novo. Entenda algo. Quem nasceu de novo nunca vai se conformar com o seu pecado. Ponha isso dentro da sua mente, crava isso no seu coração. Quem nasceu de novo não se conforma com o pecado. O que significa não se conformar com o pecado? Não se acostuma com o pecado. Quando você peca e não sente mais absolutamente nada em relação ao seu pecado, tome muito cuidado. Isso é um grave sinal de que você não está mais no caminho. Você está começando a se distanciar desse caminho. Lembra do livro Peregrino, de John Bunyan? Quando muitas vezes o cristão começa a se afastar do caminho, quando tragédias começam a acontecer e quando ele começa a perceber que ele não está no caminho correto. É esse. Que peca, mas que não tem mais qualquer tipo de sentimento em relação ao pecado. Que falta da igreja por qualquer tipo de motivo. Eu estou cansado demais para ir no culto hoje, não vou. Tem um jogo hoje importante, eu não vou. Tem uma festa hoje importante, eu não vou. Versos 8 e 9. E as nécias disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que o vendem e comprai-o. As imprudentes, então, começam a entrar em desespero, pois as suas lâmpadas começaram a se apagar, em virtude da falta de azeite, do óleo, da botija reserva, e elas não estavam preparadas para a demora do noivo. As prudentes, então, respondem para as imprudentes. As imprudentes, então, quando falta o azeite, elas acham uma resposta. Eu já sei como que eu vou fazer para encontrar o noivo. Elas chegam assim, vocês têm um pouco de azeite a mais, não tem? Dá para mim, dá para nós, que nós vamos poder acender nossa lâmpada e nós vamos junto com vocês para encontrar o noivo. Mas olha a resposta das prudentes. Não, para que não falte tanto a nós quanto a vocês. A resposta das prudentes, presta atenção agora, demonstra que a preparação para a vinda de Cristo é individual e os seus benefícios são intransferíveis. O que isso significa? Se a esposa é uma cristã verdadeira, não significa que o esposo, o marido, é um cristão verdadeiro. Se o pai e a mãe são cristãos fiéis a Deus e vão para o céu, não significa que os filhos irão para o céu. O benefício da vida espiritual de uma esposa que lê, que ora, que é fiel ao seu Senhor, não vai no último dia transferir para o seu esposo para ele conseguir alcançar o céu. Não se engane. A Bíblia, em inúmeras passagens, mostra que a nossa responsabilidade é individual. Você pode participar de uma igreja sadia, você pode ler, pode ter uma boa teologia, você pode ter uma Bíblia com uma excelente tradução, com notas de rodapé excelentes, você pode ter tudo muito bem, espiritualmente falando, à sua volta, mas isso não significa que você vai para o céu por conta dessas coisas. Você pode ter o pastor Paulo te discipulando, significa que você vai para o céu. Pode ter os homens de Deus essa terra te discipulando, podia ser o próprio apóstolo Paulo, vamos supor que se fosse discipulado por próprio Paulo. Isso não significa que você vai para o céu.
A preparação é individual. É cada um de nós. Por isso não adianta a esposa ler a Bíblia e o esposo achar que minha mulher é espiritual. No final nós vamos para o céu juntos. Não. Você que às vezes vem para a igreja arrastado porque a sua mulher tem que te chamar direto. Entenda. No final Jesus não vai te chamar. Porque você nunca foi transformado. Você vinha na igreja por conta da sua esposa. Entenda isso. Coloque isso na sua cabeça. A preparação é individual. No final, aqui que elas fizeram? Peraí. Ô Prudente, dá um pouquinho de azeite para mim, que eu vou com você encontrar o noivo. As Prudentes falam, não tem jeito. Não tem jeito, porque se eu der para você, vai faltar para mim. Essa minha preparação, esse meu esperar do noivo, esse coração transformado, eu não consigo arrancar ele e dar para você. As minhas atitudes diante do meu Senhor, que provam a minha fidelidade, a transformação foi operada pelo Espírito no meu coração, não pode ser transferida para você, é você que precisa dessa transformação. Entenda isso. Às vezes você está na igreja e está todo mundo aqui feliz, e você está ali, mas você é uma pessoa que vive na prática do pecado, que ainda não foi transformado, e acha que por fazer parte da comunidade dos santos, você vai entrar no céu. Não! Entenda isso. O joio e o trigo estão aqui na minha frente. Na vinda de Cristo, só o trigo que sobe, o joio fica. Não adianta. A parábola de Jesus ela é muito séria e muito certeira para mostrar para nós, olha, não será possível depender da fé do outro no último dia. Você pode ter um pastor na sua frente esperneando, fazendo de tudo, fazendo os alertas mais severos, tudo que ele pode, dentro da condição dele. Se você não for transformado pelo Espírito dentro do seu coração, esquece. Você não entra nesse dia. Como você percebe essa obra? É a sua vida individual com Cristo. Às vezes, eu não vou ver. Os presbíteros da igreja não vão perceber. E talvez, se você for muito articulado, até a sua esposa você engana. Só que não se engane. O Senhor, Ele não vê como os homens veem. O Senhor não vê o exterior. Ele vê o coração. E do coração, meu irmão, você não consegue enganar o seu Senhor. Ele é impossível de ser enganado. Ele esquadrinha o mais íntimo do coração. A vida cristã, ela é um caminho muito apertado. Sabe por quê? Você passa sozinho. É você e Deus. Não adianta agarrar ninguém, não. O caminho é tão apertado. A porta é tão estreita que passa um por um. Martin Lloyd Jones, pregando, disse que a porta da salvação é como uma catraca. Sabe catraca? Você já passou em catraca? Catraca de estádio, catraca de evento, catraca que você põe um bilhete e entra, ou catraca de metrô, para quem mora em São Paulo. Só entra um por vez. Tenta passar dois na catraca, não passa, não tem espaço. E o interessante também aqui, que a fé e o caráter não são partilháveis. A minha fé e o meu caráter, moldado em Cristo, eu não consigo partilhar com a minha esposa. Ela pode usufruir dos benefícios de conviver com uma pessoa transformada por Deus, mas ela não vai ter a mesma fé e o mesmo caráter. Isso é obra individual. É você e Deus. É a sua sinceridade diante de Deus. É a sua busca individual por Deus. Ide antes aos que vendem e comprai-o. Ide antes ao que vendem. A resposta das prudentes para as imprudentes é, vai tentar arrumar um jeito de você comprar esse óleo para tentar encontrar o noivo. Só que é meia-noite. O texto diz que é meia-noite. Certamente não há quem venda azeite nesse momento, é tarde demais. Naquela época não existia loja 24 horas, não. Loja de conveniência, onde você vai arrumar azeite, não. É meia-noite, ou seja, é tarde demais. Não tem mais como adquirir o azeite. Não tem mais como. Aparentemente Jesus deseja ensinar que a preparação não pode ser transferida de um indivíduo para o outro. Todas as pessoas são responsáveis por si mesmas. O óleo aqui também, muitas pessoas usam o óleo aqui para falar que é o Espírito, que é boas obras, ou qualquer outra coisa nesse sentido. Mas a Bíblia não dá para nós a possibilidade de alegorizar, falando que o óleo seria o Espírito ou qualquer outra coisa.
Porque o Espírito não pode ser comprado, a salvação não pode ser comprada. Então, certamente não é isso. O objetivo da parábola não é esse, identificar o que é o óleo. O óleo é só para mostrar quem está preparado e quem não está. O verdadeiro erro das imprudentes aqui, do cristão falso, é que eles esperam que o noivo venha quando eles estiverem prontos. A loucura das virgens imprudentes é agir de acordo com as suas próprias expectativas. Elas não reconhecem que o noivo pode demorar e chegar numa hora inesperada. Verso 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Saindo elas para comprar, as nessas então imaginam que no final darão um jeitinho e serão aceitas pelo noivo. Já viu o brasileiro? O brasileiro tem uma expressão maligna, porque isso não tem nada a ver com Deus. Deus ele exige prudência, Deus exige planejamento, é assim que Deus trabalha, toda a Bíblia. É com prudência, é com plano, é com planejamento, decreto, não é nada feito da última hora de qualquer jeito. O brasileiro, ele acha que o jeitinho vai dar certo no final. Eu te garanto e falo com absoluta certeza, não pela minha autoridade, mas pela autoridade das Escrituras. O jeitinho brasileiro não vai funcionar no final. Se você não estiver preparado, tenha absoluta certeza que a porta vai fechar e você vai ficar do lado de fora. Ou você está preparado para esse dia, ou então se prepara para esse dia. Porque se você não estiver preparado para esse dia, seu destino será como as imprudentes. Chegou o noivo então chega, enquanto as imprudentes estão tentando dar um jeitinho. Olha que interessante, é na volta do noivo, isso parece muito com o pensamento de muitos, quando Jesus voltar, ou quando ele estiver voltando, eu dou um jeito. Elas também, elas pensaram assim, quando o noivo estiver chegando, eu dou um jeito. E nesse exato momento, o noivo chegou, e o que elas estão fazendo? Estão tentando dar um jeito. Estão tentando vencer o pecado de última hora, né? Estão tentando consertar o casamento de última hora. Estão tentando discipular os filhos de última hora. Estão tentando consertar a empresa de última hora. Estão tentando pagar os impostos de última hora. Estão tentando fazer tudo de última hora. Mas o noivo já chegou. A porta já fechou. O tempo já encerrou. Não há tempo para mais nada. As que estavam apercebidas, apercebidas aqui é preparadas. Essa mesma palavra também é utilizada numa das parábolas, dessas 4 parábolas. Em Mateus 24, 44 diz, por isso ficai também vós apercebidos. O que é apercebido? É pronto, preparado. Porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. As prudentes, então, entram com o noivo para as bodas. O texto diz, chegou o noivo e as que estavam apercebidas, prontas, as prudentes, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Decisão certa e definitiva. Acabou. Não há mais jeitinho, não há segunda chance, não há possibilidade de reversão, não há segunda instância, é um julgamento definitivo. Uma vez tendo Jesus voltado, a porta da graça se fecha eternamente. Quem entrou, já entrou. Quem não entrou, não entra nunca mais. Verso 11. Mais tarde, olha lá o jeitinho. Chegaram as virgens nécias, as imprudentes, o cristão falso, que deixa para a última hora para vencer o pecado, para consertar a sua vida. Chegaram as virgens nécias clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mais tarde, então, chegam as virgens nécias. Depois de fechada a porta, as nécias chegam e ainda pensam que podem entrar. Aqui começa o desespero daquele que tem ideia do que é o cristianismo, daquele que tem ideia do que é ser um cristão, mas que não é um cristão de verdade. O texto fala clamando. Clamando aqui no grego é gritando. Elas entram em desespero porque elas tinham consciência do que estava acontecendo. É aquela pessoa que fala assim, no final, eu sei que a misericórdia, a graça de Deus, esse pecado aqui não tem problema não, no final vai dar tudo certo. E aí pensa, vai chegar lá no último momento, Jesus, eu sei que eu vou entrar. A porta está fechada. Como assim? Mas o Senhor não é misericórdia? A porta está fechada. Jesus, mas o Senhor não é amor? A porta está fechada.
Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Sabe o que é interessante? Essa palavra Senhor, Senhor, também é utilizada por Jesus, lá no final do Sermão do Monte. Em Mateus 7, do 21 ao 23, ele diz, olha o que Jesus diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aqueles que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônio, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Senhor, Senhor aqui, para as virgens imprudentes, para o cristão que tem uma falsa ideia da sua salvação, significa que eles pertenciam à comunidade cristã. Ninguém diz para Jesus ou para o noivo aqui, Senhor, Senhor, se não saber quem é Jesus. É o que eu disse mais uma vez, para mostrar para vocês a seriedade disso. Senhor, Senhor significa que vão ter pessoas aqui dentro da igreja que vão dizer, Senhor, Senhor, mas não vão poder entrar. O texto que Jesus está se referindo aqui, porque como está dentro de Mateus, certamente Mateus está querendo fazer aqui um link, está ligando o que Jesus disse lá no final do Sermão do Monte. No final do Sermão do Monte, Jesus alerta que vão ter pessoas que vão ter feito milagres, que vão ter expulsado demônios, que participaram da igreja, e que Jesus vai dizer para elas, nunca vos conheci. Olha o quanto é sério o que Jesus está querendo nos ensinar. Verso 12, mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. O noivo responderá diante do clamor, diante do grito daquelas virgens. Em verdade vos digo que não vos conheço. O noivo dá uma resposta dura e revela a realidade para aquelas virgens, que na verdade, elas não faziam parte do casamento. Não eram amigas íntimas, pelo contrário, eram penetras desconhecidas do noivo. Nunca tiveram um relacionamento com ele. O noivo não as conhece. Em qualquer caso, a sua admissão, a sua entrada na porta, não depende de ter uma lâmpada ou azeite, de ter óleo, mas de ter a lâmpada e o óleo no momento preciso em que essas coisas vão ser necessárias. É o estar preparado. É uma advertência dirigida especificamente àqueles que estão dentro da igreja, que pensam ser salvos, ou que presumem ser salvos, mas não são. Todas as 10 esperam estar na festa, até que chegue o momento. Não há diferença entre elas. É a crise. É o momento final que separa os prontos dos despreparados, os prudentes dos imprudentes, os verdadeiros dos falsos. Essa rejeição de Jesus aqui, que ele diz, em verdade vos digo que não vos conheço, é a rejeição de quem, apesar das aparências, nunca se preparou para a vinda do reino. Como eu te disse, o que Jesus está mostrando aqui no final, em verdade vos digo que não vos conheço, significa que o joio nunca fez parte do reino de Jesus. O falso cristão nunca fez parte do reino de Jesus. Nunca teve verdadeiro relacionamento com Jesus. Quantas igrejas hoje não usam Jesus como uma troca de favores, como o Papai Noel, só vão até Jesus para obter favores. Quantas igrejas não usam Jesus somente para ter status, casamento, finanças ou etc. Quantos que não estão atrás de Jesus com essas finalidades? Inclusive hoje, quantos políticos que não usam o nome de Deus em vão? Cuidado aonde você deposita a sua esperança e a sua fé. A fé sempre foi usada como um motivo para ganhar voto, para ganhar dinheiro, para fazer tudo quanto é tipo de articulação no mundo. Tome muito cuidado. Fé verdadeira, meu irmão, é verdadeiro discípulo de Cristo, que pode ter a perseguição que for, eles vão estar lá. Eu lembro de Jesus em João capítulo 6, verso 66. É onde Jesus ele aperta o sermão, a multidão o abandona, e ele vira para os 12 e falou, vocês vão se apartar também? Sabe por quê?
havia uma multidão de interesseiros seguindo Jesus. Só que, qual é o meu motivo aqui? Não é estar bravo com você. O motivo aqui é tentar chacoalhar aquele que está sentado aí achando que levar uma vida falsa vai adiantar. Porque me enganar é muito fácil. Enganar o pastor Paulo, Danilo, os outros presbíteros, ou os outros oficiais da igreja é muito fácil. Nós somos pessoas fáceis de você enganar. É muito simples. E às vezes Deus nem vai deixar você, às vezes Deus vai até deixar você me enganar também. O problema é que você não consegue enganar Deus. Ou seja, diante das palavras de arrependimento, vá aos pés da cruz. Deposite sua vida diante de Deus. Diante de uma palavra como essa, você deve analisar toda a sua vida e falar, peraí, o que está faltando para eu estar preparado para essa vinda? Qual é a pendência? É esse relacionamento adulterino? É essa rede social? É a maneira como eu estou tratando a minha esposa? É a maneira como eu estou conduzindo a minha empresa? O que é que está faltando? O que hoje, enquanto eu estou pregando, tira a paz do seu coração e te faz estar acusado? E eu te amenizo isso, lembrando que quem acusa é o diabo, mas o Espírito sim, ele vem para te convencer do pecado. Talvez não seja nenhuma acusação, é o Espírito falando ao seu coração. É isso que eu estou querendo falar com você nesse momento. É isso que você precisa mudar. É esse aspecto da sua vida que precisa mudar. Iniciamos o ano, então, ouvindo uma palavra de que nós precisamos estar preparados para a vinda de Cristo. Eu não fiquei aqui me atentando aos sinais, porque vocês já estão cansados de ouvir sobre os sinais. Quantas mensagens sobre Apocalipse vocês ouviram nesse púlpito? Quantos sinais estão sendo dados todos os dias para nós? Iminências de guerras, pestes, rumor de guerra, é fome, é escassez, está recheado de sinais à nossa volta. A parábola da figueira há muito já se cumpre. A parábola da figueira fala dos sinais que antecederiam a vinda de Cristo. Há muito está se cumprindo essas parábolas, está muito mais do que evidente. Não preciso ser um pregador do Apocalipse para você ligar a televisão e perceber, poxa, não estamos vivendo dias normais. O que eu quero te dizer com isso, se prepara. Se Jesus voltar daqui 5 segundos, eu não vou me assustar. Porque praticamente está tudo cumprido à nossa volta. E ainda pode até haver divergências em relação à questão do que precisa ser cumprido ou não. Não se fie nessas coisas. As passagens dos tempos finais são complexas e existem muita divergência de interpretação. Nós não estamos preocupados com essas coisas, nós estamos preocupados em estar prontos para o nosso mestre. O cristão prudente, meu irmão, ele não vive pensando assim, Jesus vai voltar amanhã, ele vive preparado para qualquer momento. Por quê? Ele não vive nessa vida, na questão assim, o céu vai vir amanhã, ou Jesus vai voltar amanhã. Ele vive nessa vida assim, o que eu posso fazer para agradar Jesus todos os dias? O cristão verdadeiro vive assim, o que eu faço para glorificar a Deus em todas as coisas? No quer comais, quer bebais. Em tudo faz para a glória de Deus. O que é fazer todas as coisas para a glória de Deus? O cristão verdadeiro vive sobre essa esperança, sobre esse fundamento. A vida dele está fundamentada nisso. Ele trabalha todos os dias para glorificar a Deus em todos os seus atos. A volta de Cristo para ele vai ser um detalhe que vai aproximar mais ele do seu Senhor. Não é o momento que ele está preparado, ele está preparado todos os dias. Eu não vou lembrar agora qual autor que falou isso, mas ele dizia o seguinte: prepare-se para a vinda de Cristo para amanhã e projeta a sua vida para 50 anos. O que isso significa? Você vai fazer projetos para daqui 50, 60 anos, projeta eles, pode fazer e ir trabalhando por isso. Mas prepara para a vinda de Cristo para amanhã, ou seja, se ele vier amanhã, eu estou pronto. Independente do projeto que eu tenha, eu estou pronto. Se ele vier amanhã, eu me afastei do meu pecado. Eu já me desvencilhei disso. Eu consertei minha empresa. Eu consertei minha relação no emprego. Consertei minha relação com a minha esposa. Consertei minha relação com os meus filhos. Estou bem dentro da igreja. Confessei os meus pecados. Estou lutando contra eles. É assim que um cristão verdadeiro vive. Ele vive sobre a ótica da eternidade. Jesus voltar hoje ou amanhã, ele está preparado. Seu coração foi transformado. Ele quer todos os dias agradar seu mestre.
E o verso 13 encerra, aqui o louvor pode subir. O verso 13 encerra dizendo: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Vigiai. A palavra aqui significa dar atenção, ser cauteloso. O interessante é que a ideia no grego é tomar cuidado com a negligência e a indolência não sejam causa de repentina destruição. A palavra que Jesus usa aqui no grego significa, toma cuidado para que a negligência, o seu dever de agir e não age, seja motivo de causar para você repentina, rápida ou inesperada destruição. Por que vigiar? O texto responde para nós: porque não sabeis o dia e nem a hora. Nós não sabemos que o noivo virá, mas nós temos uma certeza: ele virá. Ele virá. Ele garante que ele virá. Sabe o que é interessante? A palavra grega aqui para prudente, que é phronimoi, ela ocorre 4 vezes nessa parábola. E ela quer dizer o seguinte para nós: a verdadeira sabedoria e prudência está no fato de estar preparado para a vinda do Filho do Homem. Sendo que os discursos de Jesus demonstram que essa vinda vai ser repentina e nós não sabemos como ocorrerá. Quem que é o verdadeiro sábio e prudente? É o que está preparado para a vinda de Jesus a qualquer momento. O que nós aprendemos com a lição geral de todo esse discurso de Jesus? Só o que perseverar até o fim vai ser salvo, está em Mateus 24, 13. A vinda de Jesus vai ser repentina, Mateus 24, do 38 ao 39. Nós devemos estar vigilantes, Mateus 24, 46. Agindo conforme as determinações do noivo, Mateus 24, 46. Devemos estar preparados, Mateus 25, 10, que é a parábola das 10 virgens. E por último, devemos estar mais maduros do que quando nós iniciamos a nossa jornada, Mateus 25, 21, que é a parábola dos 10 talentos. Ou seja, pela graça e pela misericórdia de Deus, você pode ouvir isso essa noite, levar em consideração com muito cuidado cada uma dessas palavras e depositar sua vida diante do seu Senhor em arrependimento e pedir para Ele: Senhor, eu não estou preparado para essa vinda, mas me prepara. Há algo aqui muito evidente, isso é evidente em toda a Bíblia. Nós nunca vamos conseguir ser salvos ou praticar essas palavras pelas nossas forças. A pregação nunca é para que você, pela sua própria força, consiga fazer isso. Não. A pregação é para que você corra para a cruz de Cristo. Deposite todas as suas angústias, fraquezas, inseguranças, falta de condição diante dele e peça para ele para que ele te dê condições para estar preparado. E certamente pela graça e pela misericórdia dele, ele vai te preparar para esse dia. Ele vai te ajudar para os pecados mais difíceis que você até hoje acha que nunca vai conseguir se desvencilhar. A cruz de Cristo ela é suficiente para cada um deles. Mas é necessário que você vá até Ele e confesse. Para de esconder seu pecado. Para de levar uma vida dupla. Assuma quem você é. E o seu Senhor vai assumir com plena segurança tudo o que Ele fez por você e te concedeu perdão. É nele que nós esperamos. É nele que nós temos a nossa segurança. É nele que nós temos a certeza de que quando Ele voltar, Ele irá nos buscar para levar e nós passarmos toda a eternidade com Ele. Curva sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar nesse momento. Senhor, pela sua graça e pela sua misericórdia, nós clamamos para que o Teu Espírito convença, meu Deus, cada um aqui dos seus pecados. Se existem irmãos aqui, meu Deus, que se assemelham como as virgens imprudentes, as nécias, que não estão preparados para a sua vida, que estão levando uma vida dupla, estão às vezes até conduzindo suas vidas com hipocrisia, porque dizem ser uma coisa que sabem que não são. Sobre esses que o Teu Espírito, pelo poder que há em Ti, opere o novo nascimento, opere a regeneração, a transformação. Que essa palavra sirva para que esses, meu Deus, tomem o rumo correto.
entendam o que é uma vida verdadeira diante de Cristo e desejem levar essa vida. Leve esses meus irmãos que necessitam de arrependimento ao arrependimento. E aqueles, meu Deus, que estão fracos, nessa noite os fortalece, dando a eles a certeza de que teremos uma séria e grave luta pela frente, mas que o Senhor está disposto a ir conosco até o fim, que independentemente se às vezes adormecemos no meio do caminho, se fomos já regenerados, transformados, o sono não nos impedirá de estar com o Senhor. Tem misericórdia de cada um de nós, fortalece os nossos passos, dá-nos força para lutar de todo o nosso ser e todo o nosso coração contra o pecado. Como diz Hebreus, ainda não resististes até o sangue, combatendo ou lutando contra o pecado. Ajuda-nos a dar a nossa vida lutando contra o pecado, confiando não nas nossas obras, não na nossa força, mas na obra do Espírito que opera nos mais duros e mais difíceis corações. Que não há impossíveis para o Senhor em todas as suas promessas. Que sim, o Senhor pode transformar aquele que estiver mais duro, aquele que estiver mais difícil, aquele que estiver resistindo, mesmo esses, podem ser transformados pelo seu poder. Por isso que o teu Espírito quebrante os seus corações nessa noite, leve-os ao verdadeiro arrependimento. Aqueles que estavam vacilando nos seus caminhos, estão enfraquecendo e quase caindo, meu Deus, fortalece esses, mostra a esses a realidade da luta, que a luta é séria, que o diabo está à nossa volta, que a nossa carne é fraca, nós devemos nos manter vigilantes em todas as circunstâncias, esperando no Senhor, confiando no Senhor, que o Senhor nos dará as totais e plenas condições para nós terminarmos a nossa jornada, glorificando, exaltando, engrandecendo o teu santo nome. É o que nós te pedimos, meu Deus. Inscreva-se no novo canal da Igreja Aliança do Calvário no YouTube. Ricos conteúdos, aulas de EBD, exposições bíblicas e práticas das confissões históricas batistas, curso de Teologia Confessional Batista Reformado. Igreja Aliança do Calvário, novo canal no YouTube. Inscreva-se.